Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247 e tantos outros canais que nos seguem, que são parceiros aqui do Sejus, da PPE, enfim, Filosofia em Movimento, nós estamos aí. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje, eu queria contar para vocês uma trajetória do canal Paz e Bem, né? No primeiro momento, quando teve a eleição desse indivíduo aí que está no poder, eu não falo para não baixar o padrão vibratório, como nós espíritas dizemos, o canal surge justamente desse susto, né? Como é que aconteceu aquele voto neopentecostal que o levou ao poder, entre outras tantas circunstâncias, e sem uma grande resistência nossa. E aí nós falamos durante muito tempo de teologia da prosperidade, falamos sobre a questão do neopentecostal, até que chegou um momento que percebemos que estávamos falando da mulher negra, pobre, muitas vezes que tem nas suas igrejas uma estabilidade espiritual, emocional, alguma salvação para a sua vida, e aí nós paramos, né? Claro, não podemos continuar, né, falando sobre esse tema, claro que podemos ser críticos sobre as razões que permitiram essa eleição, mas não falar contra essas pessoas. E, então, no dia de hoje, esse é um livro que eu já trouxe aqui para vocês, inclusive eu não tenho ele digital, porque ele é muito grande, e eu vou ter que abaixar os olhos para ler, mas o sociólogo Domênico de Masi, O Futuro Já Chegou, ele traz aqui um trecho que é bastante interessante sobre o modelo protestante. O capítulo se chama O Modelo Protestante, e ele vai falar de Lutero a Bach, né? Então, eu vou trazer essas reflexões e peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se alguém for desse multiverso que não me pertence, eu tenho pouco conhecimento, deixa aí também seus comentários. E se não forem, compartilhem, curtam, passem para pessoas que estão aí no multiverso protestante para que nós tenhamos mais reflexões a respeito. Aqui nós temos trazido pessoas para comentar sobre isso, então é sempre bastante enriquecedora essa caminhada. Então vamos lá, ele vai falar solus Christus, sola gratia, sola fides, sola scriptura. Não sei se eu falei certo o latim. São essas as bases do pensamento luterano, que encontra o seu primeiro terreno fértil nos países do Sacro Império Romano, que, diferente do catolicismo, dispensa a mediação sacerdotal entre o homem e Deus, instaurando o sacerdócio universal, segundo o qual todos os que creem são iguais em dignitude e importância, mesmo que nas diversas vocações e nos diversos serviços. A graça está no centro do protestantismo, proveniente das famosas 95 teses que, segundo a tradição, Lutero afixou nas portas da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Essa é a introdução do domínio. Aí ele vai dizer, ainda que o homem praticasse todas as virtudes, isso não bastaria para salvá-lo sem a intervenção amorosa da graça de Deus. A salvação, de fato, depende exclusivamente do mérito de Cristo e da graça concedida pela vontade divina. Todavia, o indivíduo sabidamente falível deve seguir o ensinamento cristão através da conversão, regeneração e santificação. Por isso, cada fiel, apesar de predestinado pela absoluta liberdade divina, deve empenhar-se na vida cotidiana e no trabalho para expressar da melhor forma a sua própria vocação. E eu fiquei com vontade de estudar esse texto, porque recentemente eu tive uma amiga de infância, cujo marido faleceu de um câncer muito grave, e em algumas vezes, enquanto ele já estava internado e quase desenganado, eu fui com ela até a clínica, um hospital. É um hospital intermediário, uma clínica de passagem, de acolhimento, eu só sei o nome que se dá isso em inglês, desculpa, eu não sei em português, é hospice. Então, agora temos essas clínicas aqui, e lá eu tive a oportunidade de várias vezes, a pedido dela, participar das orações que essa pessoa fazia. Não vou dar um nome para preservar,
Mas aí eu fiquei com vontade de ler um pouco mais sobre aquilo que ela acredita. Então, de Lutero a Bach, agora nós chegamos no capítulo. Ele vai colocar como subtítulo sístole e diástole. Vamos ver por quê. A partir do evento do cristianismo, a vida virtuosa e por isso digna do paraíso identificou-se com uma existência laboriosa, no momento em que o trabalho propicia a expiação do pecado original, e frugal, ou mesmo pobre, uma vez que o próprio Jesus, sendo rico, se fez pobre e bendisse os pobres. Mas uma sociedade que trabalha muito e gasta pouco, fatalmente acumula enormes riquezas que, mal distribuídas, produzem escandalosas diferenças entre os ricos, sempre menos numerosos, e os pobres, mais numerosos e cada vez mais pobres. Nós vemos isso aqui diariamente no Brasil. A reação salutar a esta injustiça é representada pela inversão radical de valores. Deve ser posto um freio no consumismo descarado dos ricos, usurpadores dos recursos concedidos gratuitamente e a todos por Deus e pela natureza. Deve ser reforçada uma ordem baseada na justiça e na igualdade, na qual as fortunas do espírito prevalecem sobre aquelas da carne e do mundo. Lembrando, de novo, essa aqui é a análise sociológica de Domênico de Masi, que eu estou trazendo aqui. Esse alternar-se de sístole e diástole, como faz o coração, da sociedade, pode ser visto no triunfo do cristianismo frugal sobre a opulência predadora do Império Augusto. Pode ser visto nas reivindicações burguesas da Revolução Francesa, comparada ao absolutismo perdulário de Luís XV. Pode ser visto na vitória bolchevista do proletariado sobre a Rússia czarista. O período da reforma entre 1520 e 1648 é um episódio importantíssimo desse permanente suceder-se de modelos que, nesse caso específico, representou a restauração em nível europeu dos austeros valores da igreja primitiva, reconduzindo no seio do cristianismo uma cristianidade desfigurada pelos resíduos do paganismo, pela superstição medieval, que nós estamos voltando a isso, né? Pelo laço histórico entre Roma cristã e a Roma imperial e pela degeneração da Igreja Romana. E daí ele vai dizer que foi mais revolução do que reforma. Por que será? Vamos ver aqui a opinião. Segundo Lutero, Deus não é um juiz inflexível. Ele doa aos pecadores a salvação pela graça, baseada na fé e por mérito exclusivo de Cristo. Isso exige a substituição da ritualidade descaradamente exterior pela íntima edificação pessoal. Aqui nós temos alguma sinergia, né? Os espíritas tradicionais falam muito em reforma íntima, nós progressistas falamos em um processo de educação contínua, que é diferente de reformar, de ter que tirar aquilo que está lá de dentro e mudar. E aqui eles falam em edificação pessoal. Do poder temporal do papado pelo poder eterno do verbo divino revelado através da Bíblia, da intermediação dos ministros do culto pela leitura e interpretação individuais das Sagradas Escrituras. Não se tratou de uma empreitada simples, nem no plano teórico, nem no plano prático. Foi chamada reforma, mas foi uma revolução em todos os sentidos. No plano organizativo, foi reestruturado o sistema paroquial. Foram confiscados monastérios e conventos, foi reorganizada a administração do Estado, os direitos dos bispos passaram aos príncipes, os valores confiscados foram destinados à assistência aos pobres e à sua instrução. Foi introduzida a liturgia luterana no lugar dos ritos cristãos. E uma vez que, a partir de Lutero, todos os grandes maestros conferiram ao canto coral a criação de uma atmosfera propensa à fé, devemos ao protestantismo a extraordinária produção de obras-primas da música, a começar pelas obras imortais de Johann Sebastian Bach. Eu tenho um Paz e Bem falando de Bach também, se você está é muito antigo, qualquer coisa volta lá na playlist e dá uma olhada. Então, aí ele vai falar das dissidências, das perseguições, das guerras que a gente sabe que aconteceram por conta disso, porque teve um embate, né, entre os protestantes e a reforma romana, e aí as questões teológicas, né, que inicialmente a justificação pela graça exclusivamente por meio da fé, mas depois a dimensão interior da vida religiosa,
a misericórdia divina, o amor do Cristo e ao próximo, a conquista da liberdade através da fé para servir o próximo com amor. Então, ele vai dizer o seguinte: seja nos problemas práticos, em Wittenberg, sobre as vantagens das indulgências papais, em Estrasburgo, sobre o celibato do clero, em Zurique, sobre o jejum quaresmal, em Londres, sobre o divórcio. Foram acirradas as discussões teológicas, mas também políticas e culturais com os próprios protestantes. Faltava uma interpretação oficial ex cátedra, ele fala da Bíblia, ausência de um imprimatur oficial e com autoridade para a tradução das escrituras como aquele adotado pela Igreja Católica. Então, logo, teve muita controvérsia que foram sufocadas com violentas repressões. Então, os primeiros a sofrer foram os anabatistas. A discussão sobre o fundamento bíblico do batismo custou a morte por sufocamento de Félix Mans, o primeiro mártir anabatista a morrer pelas mãos dos protestantes, como escreveu Hugo Gastaldi. Muitos dos seus companheiros foram queimados vivos e também, nem por isso o movimento se extinguiu. Ele foi dividido em 2 subgrupos, menonita e luterita. E continuaram a lutar pela não violência, que é hoje algo muito comprometido, né, da parte dos Quakers, com o pacifismo e a ajuda humanitária. Frequentemente a Dora faz alguns artigos, recentemente ela fez um no CGN, citando inclusive os Quakers. Então, ele vai dizer o seguinte, que uma carta de 1556, João Calvino, ele escreve para pastores da Saxônia, e ele vai dizer o seguinte: seria realmente estranho se Cristo, que é a nossa paz, que pôs fim às disputas e obteve para nós a misericórdia de Deus, não nos fizesse viver em paz fraterna na terra. Na realidade, nem antes, nem durante, nem depois de Calvino, houve paz entre protestantes e católicos, ou entre protestantes. Divergência de interpretação, divisão de território, anexação de bens e disputas de fiéis traduziram-se fortemente em acusações e perseguições. Primeiro a Reforma, depois a Contra-Reforma, em 1545, com o Concílio de Trento, provocaram entre igrejas e política uma série de disputas cruéis e sanguinárias. Em 1555, tiveram uma pausa com o Tratado de Paz em Augsburg, que foi selado em Augsburg. Então, com isso, cada príncipe poderia decidir se iria aderir ou não à religião católica ou protestante. Então, ele vai perguntar qual é a escritura que a gente está falando, né? Ele vai perguntar ao Domênico. Ele vai dizer o seguinte: para Lutero, tanto na esfera pública como na privada, a vida está inserida diretamente na teologia. O poder político vem diretamente de Deus e não há necessidade de intermediação da igreja, que ao longo dos séculos, com essa intermediação, obteve vantagens exorbitantes. Então, ele vai falar das traduções e interpretações, mas extrair as regras de conduta cotidiana exclusivamente da Bíblia significava pautar toda e qualquer ação ou omissão na capciosa interpretação do respectivo trecho da Bíblia. Isso exigia capacidade para ler, mas ler em que língua, em qual versão, por quem, né? São questões que a gente tem até hoje. Então, tudo isso fez surgir um monte, né, de dúvidas, né? Imagine quantos textos, hebraico, latim, alemão, inglês, holandês e assim por diante, né? Então, para Lutero e Calvino, a única fonte deve ser sempre as escrituras, né? E o obstáculo nascia da diferença entre a obscuridade, a dificuldade, a complexidade de um conteúdo bíblico e a ignorância do crente, né? Que é difícil de ser excluída nos tempos em que era difundido o analfabetismo, que é uma condição que a gente não tem talvez total, mas a gente tem um semi-analfabetismo, né? Uma falta de pensamento crítico, que já vem desde a ditadura, onde as pessoas muito mais aceitam do que pensam e contestam. Então, aí ele vai dizer que a dificuldade, né, dos conceitos, então ele vai dizer que Lutero, polemizando com Erasmo de Roterdã acerca da compreensão de um conceito difícil como o livre-arbítrio, solucione o problema defendendo que se muitas coisas permanecem obscuras aos olhos de muitos, isso não se deve à obscuridade da escritura, mas à cegueira destes muitos e à falta de inteligência.
As poucas passagens obscuras, segundo reformistas, são amplamente compensadas pelas muitas passagens claras. E aí, um dos textos mais influentes do calvinismo sobre a fé presbiteriana, elaborado em Westminster entre 1643 e 46, diz: o que se deve conhecer e observar bem, como no que se deve crer para a salvação, está tão claramente exposto e revelado em uma ou mais passagens da Escritura, que não apenas o homem estudioso, mas também o ignorante podem, usando devidamente os meios comuns, obter uma compreensão suficientemente clara. E aí ele vai falar da parte aqui que para o Paz e Bem nos interessa bastante, que ele vai falar um pouquinho sobre Spinoza, né, que em 1679 faz um tratado teológico e político, e vai tentar orientar as interpretações das escrituras a partir disso, mas ele vai dizer que não basta, né, a boa vontade de cada crente, são especialistas, né? Lutero expulsara Spinoza e agora tentava trazer de volta, né? Uma longa briga, gente, desculpa, meu cabelo está no rosto, agora que eu vi que eu estou baixando a cabeça. E aí ele vai falar das igrejas e das Bíblias, que o tempo demonstrou que não apenas os ignorantes, mas também o estudioso foi obrigado à redência diante da obscuridade ou da ambiguidade de certas passagens bíblicas. Junto de fatores antropológicos, sociológicos e políticos, as diversas interpretações dessas passagens e a intencional propensão a reformar continuamente o que já fora reformado para evitar a formação de grupos de poder e de ideias conservadoras geraram uma infinita fragmentação do povo protestante. Só os batistas americanos, eu já convivi com alguns, dividiram-se em mais de 50 subgrupos. Os demais estão em igrejas episcopais, entre as quais prevalecem as luteranas e as anglicanas. A gente tem aqui o querido pastor Eduardo, o querido reverendo Eduardo Henrique aqui, né? Com estrutura hierárquica governada por bispos e subdividida em dioceses e paróquias. Igrejas presbiterianas, entre as quais prevalece a calvinista, localmente autônoma, estruturadas hierarquicamente em consistórios e sínodos, composto por presbíteros eleitos, e igrejas congregacionistas, que defendem a completa autonomia das comunidades locais. Por quase toda a Europa, mas sobretudo na Inglaterra, Escócia, Holanda, Suécia, a identidade étnica favoreceu a formação da identidade religiosa, que, por sua vez, favoreceu a formação da identidade política e o nascimento dos estados nacionais. Isso é resultado também de florescer das traduções da Bíblia, de modo que todos os cristãos pudessem livremente compreender o Santo Evangelho, como escrevia Calvino no prefácio de 1535, da edição traduzida para o francês por seu primo Pierre Olivetan. Na época de Elizabeth I, a chamada Bíblia de Genebra, traduzida por exilados ingleses, teve 140 edições em 84 anos. Então, depois o Domênico vai entrar nas questões de Estado e mundo e vai entrar um pouquinho mais no princípio protestante. O capítulo é muito longo. Aí ele vai falar sobre o protestantismo e a modernidade. Se vocês estiverem curiosos, deixem aí nos comentários que eu trago mais desse texto. O Domênico sempre escreve de forma muito clara, embora esse livro seja uma tradução. Então, para a gente entrar um pouquinho mais nesse multiverso. Lembrando que nós temos Caminhos do Espiritismo, que o seu like, a inscrição no canal, tanto aqui no Paz Bem quanto na Pós TV 247, é muito importante. E os seus comentários nos trazem conforto, carinho e alegria. Para vocês que estão conosco, então, um beijo grande, paz e bem. Eu sou Carla Pavão. Até a semana que vem. Obrigada, gente.